nós queremos te agradecer pela vida do Vini e por ele estar aqui nessa noite. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no coração dele, Jesus. Obrigado por todos os seus ensinamentos. Obrigada por todos os caminhos que ele percorreu durante essa semana para aprender mais dessa palavra e dar o testemunho dele, falar do que ele realmente conhece na vida desses jovens, Senhor. Que o Senhor usa a vida dele, usa as palavras, usa os movimentos, Jesus. Que para espalhar essas sementes e que o coração desses jovens aqui, o coração deles em casa estejam abertos, que essas sementes dessa palavra encontrem um solo fértil, um solo que vai pegar essas palavras e vai criar raízes e vai crescer e vai criar frutos, Jesus. Retira qualquer impedimento nesse momento, Pai. É isso que a gente pede, te agradece em nome de Jesus. Amém. Obrigado, baby. Se ajuda, baby. Você vai tirar aqui? Thanks. E aí, galera? Belezinha, belezinha? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo nessa noite? Quem tá com frio aí? Ninguém, né? A Lei tá com frio. Caraca, Lei, você tá com muito frio, mano. Meu Deus, agora que eu percebi, tá cheio de cachecol, hein? Quem tá com calor? Eu tô com calor, guys. Ficou meio quentinho, né? Curitiba é tenso, né, guys? A gente é muito crazy. Tá calor, tá frio. Mas Deus é bom o tempo todo. Pessoal, quero pedir para vocês abrirem comigo a palavra do Evangelho de Marcos. Hoje a gente tem um tema, eu acho que a Ana já deu uma olhadinha. Nosso tema de hoje é as características de um participante do reino de Deus. Para quem vai anotar, para quem vai fazer o journal, esse é o tema de hoje. Marcos capítulo 1. Esqueci de falar o capítulo, não sei. Vocês vão achar antes de mim. Não tem problema nenhum. Aí. Marcos capítulo 1. A partir do versículo 14. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Vou ler. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vou ler o 15 de novo. E dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui em tua casa mais uma vez, Jesus. Por estarmos aqui mais um sábado, Pai. Obrigado por termos este espaço para te adorar, para te buscar. Obrigado por termos qualidade de som, onde muitos lugares não tem, Deus, instrumentos, Deus, iluminação e a liberdade de te adorar e te buscar, sem que ninguém venha nos impedir disso, Deus, mesmo em meio a essa pandemia. Então nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado por cada jovem que entrou aqui, cada um que ligou essa live, Deus. O Senhor nos trouxe daqui em segurança, mas também queremos te agradecer por isso, Pai. E pelo teu sustento na vida de cada jovem, de cada pessoa, Deus, que está assistindo, que está aqui hoje. Muito obrigado, Pai. Nós queremos essa noite, Pai, aprender mais de Ti, aprender mais do Seu reino, aprender mais da Sua palavra. Então usa minha vida, Pai, conforme a Sua vontade. Que não venha ser eu a falar alguma coisa aqui, mas venha ser o Senhor a falar através de mim aquilo que o Senhor tanto me tocou nesta última semana. Retira desde já, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que vem do maligno, Pai. Nós te pedimos que neste espaço, neste templo, nessa live, venha ser o Teu Espírito Santo fluir, venha ser o Teu Espírito Santo agir, e mais nenhum outro Espírito para ter lugar para agir nesta noite. Nós te pedimos isso, Pai, te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vou começar com uma pergunta. O que é o reino de Deus? Vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre isso. O que é o reino de Deus? Enquanto eu tomo uma aguinha. O que seria o reino de Deus? Pensa aí, pensa aí. Vou falar uma curiosidade sobre o reino de Deus. A palavra grega... obrigado, está cheio de coisa aqui. Thanks. A palavra grega para reino de Deus, que temos na Bíblia, significa Basileia. Não sei se a maioria aqui conhece ou já participou da escola bíblica que a gente tinha aqui na igreja, se chamava Basileia. Então,
para ajudar vocês aí a pensarem sobre o que é o reino de Deus. A palavra grega para isso é basileia, e a gente pode ver ela na Bíblia sendo escrita várias e várias vezes. E Jesus vai falar muito sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, depende da tradução. Então, o reino de Deus, agora eu vou responder a pergunta que eu fiz para vocês, é algo que ainda será implantado. Primeira coisinha que a gente precisa entender. Ele ainda não está aqui presencialmente, no sentido de Jesus já implantou ele. Então ainda vai ser implantado. Porém, ele era o tema central das pregações de Jesus. Se a gente for voltar aqui no texto, ali no versículo 15 de Marcos 1, vai dizer, Jesus falava para as pessoas, né? Completou-se o tempo, ou chegou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o reino de Deus, ele era algo que era central dentro das pregações de Jesus, na Galileia, Cafarnaum, onde ele ia, onde ele pregava. Ele pregava o reino de Deus que ainda ia vir. E a galera ficava um pouco confusa sobre isso, mas ele pregava sobre isso. Olha, se arrependam, creiam no Evangelho, porque o reino de Deus ele está próximo. Então, o reino de Deus, como Jesus falou, ele falou, completou-se o tempo, no versículo 15. Ele fala muito mais de um tempo do que de um lugar. Eu não vou ter o tempo necessário para poder falar bem profundamente sobre o que é reino de Deus, porque a maior confusão é que ele é, mas ainda não chegou. Mas eu quero pincelar ele e simplificar para vocês, é que ele é muito mais um tempo. Lá no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, esses livros que têm uma leitura um pouco diferente do Novo Testamento, essa era a forma que era descrito o reinado de alguém. Então, por exemplo, o reinado de Davi. Então, teve um tempo lá, de tal ano a tal ano, esse foi o tempo do reinado de Davi. Então, é estabelecido o tempo. Salomão reinou de tal ano a tal ano. Esse foi o tempo do reinado de Salomão. Acabe reinou de tal ano a tal ano. Esse foi o tempo do reinado de Acabe. Esses foram os únicos reis que eu consigo me lembrar agora. Então, essa era a forma como era descrito. Então, quando se fala de reino de Deus, está próximo, é porque ainda não chegou ele no sentido de ser implantado fisicamente. Porém, a gente tem essa possibilidade de fazer parte dele agora, mesmo ele não sendo implantado. Como assim? Eu vou usar um exemplo que eu acho que vai facilitar para vocês. É tipo você comprar uma parada, só que em pré-venda. Então, vamos supor, vou pegar um filme. Vai estrear um filme e tem uma pré-venda. Então você vai lá e você compra o teu ingresso. Então você já vai poder fazer parte da sessão de cinema daquele filme. Mesmo que ele ainda, em teoria, não foi passado, ninguém foi lá ver. Mas você já pode participar disso. Você já tem a pré-venda, você já tem o teu ingresso lá para você ir lá e assistir. Da mesma forma, a gente já tem a possibilidade de participar desse reino, de ser inserido dentro desse reino de Deus, mesmo ainda não sendo implantado. Se você quiser saber mais sobre essa questão de ele ser implantado, eu te convido a ler Apocalipse. É bem louco, é bem da hora. Se você não entender, procure algumas pregações de pregadores bons sobre isso, você vai entender um pouquinho sobre essa questão dele ser implantado. Mas meu foco hoje aqui é falar que a gente tem a possibilidade de participar dele, mesmo ele ainda não sendo implantado aqui fisicamente. A gente já pode participar dele. E em Apocalipse, se você for estudar Apocalipse bem certinho, você vai perceber que a presença de Deus em sua totalidade é o que vai ser a evidência do reino de Deus aqui na Terra. Tipo, Jesus Cristo realmente vai estar aqui presencialmente. É isso. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente, entre aspas, tem essa pré-venda? Como é que a gente participa do reino de Deus? Mesmo não estando aqui fisicamente, como é que a gente faz isso? E eu falei que o tema da palavra era as características de um participante do reino, e ainda continua. A gente vai entender a primeira característica agora. Eu quero que a gente vá lá para João, Evangelho de João, capítulo 3. A gente vai ver uma conversa com Jesus, com um fariseu, que é muito da hora. Então, Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 1 mesmo. Então, eu quero relembrar e resumir de novo para ver se vocês entenderam. Então, o reino de Deus, ele é algo que ainda vai ser implantado, certo?
Ele não aconteceu fisicamente, mas eu já tenho a possibilidade de participar dele, de estar participando dele, mesmo que ele ainda não esteja aqui. Eu já posso fazer parte, já posso ser inserido. E a gente vai entender isso melhor agora. João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ou quando eu leio esse texto na minha versão, na minha tradução, mano, na real, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele perguntou a Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Ou como na minha tradução eu imagino Nicodemos: que? Como assim? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: na real, mano, te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos lá, antes de eu explicar que loucura é essa que Jesus está falando aqui com Nicodemos, quero contextualizar vocês, como eu sempre faço. Nicodemos era um fariseu, tipo, da alta patente. Não consigo fazer nenhuma analogia, mas imagina um cara, tipo, super estudioso da palavra, sei lá, doutor, o cara PhD. Então o cara, tipo, conhecia a Bíblia, entre aspas, daquela época. E aí Jesus, ele estava começando a pregar o reino de Deus. Ele pregava o reino de Deus, ele vivia o reino de Deus aqui, mesmo estava sendo desobedecido por ele mesmo. Então ele começa a ficar famoso. E Nicodemos, tipo, quer conhecer o cara, quer conhecer, quer saber de onde que ele faz esses milagres, como assim, quem enviou ele, será que ele é realmente Messias? E não sei se você assistiu a série The Chosen. Cara, a representação da série é muito da hora, sobre essa cena de Nicodemos indo lá, tipo, escondidinho, de noite, para ninguém ver ele, para ele não perder moral com os amigos dele e tal. Ele vai lá de noite para conversar com Jesus, porque Jesus até então ele era um cara, tipo, Nicodemos era super ricão, e Jesus, entre aspas, era um cara mais pobre. Então, não posso ser visto com esse cara aqui, então eu vou ter que ir escondidinho. Então ele vai lá escondidinho para conversar com Jesus, e aí ele chega fazendo uma afirmação. Ele chega falando: Jesus, eu sei que você é de Deus, porque você faz uns milagres aí e tal, né? Então eu creio que você é de Deus. E o texto fala que Jesus lhe respondeu. Não faz sentido. Tipo, Nicodemos ele faz uma afirmação. Se eu estou correto, a Bianca pode dizer se realmente é isso, mas Jesus faz uma afirmação. Quer dizer, Nicodemos faz uma afirmação e depois Jesus, tipo, responde ele. Mas como assim? O que eu creio aqui é que Jesus ele já conheceu o coração de Nicodemos. Dentro do coração de Nicodemos ele tinha muitas perguntas. E Jesus vai lá e responde elas em primeira mão. Ele chega e fala: olha, mano, eu te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E depois ele vai, e Nicodemos fica, tipo, boiando sobre isso. E ele vai lá e fala: olha, você precisa nascer da água e do Espírito para você poder entrar no reino de Deus. O que significa isso? Eu coloquei aqui que são duas condições para a gente poder participar do reino. Imagine que é como se fosse, entre aspas, tá? Tipo o pagamento daquele ingresso, daquela pré-venda. Você precisa cumprir essas duas condições para que você venha participar do reino de Deus. Eu quero explicar um pouquinho sobre essas duas condições, e elas juntas tornam a primeira característica de uma pessoa que está dentro do reino de Deus. Ela nasceu de novo. Então vamos lá. Nascido da água e do Espírito. Da água, eu acho que é o mais fácil de explicar, é o batismo, né, galera? Então você se batizar nas águas. O que é isso? Vou resumidamente, simplificando, é você mostrar para o mundo à sua volta, o mundo natural, com as pessoas, familiares, amigos, e o mundo espiritual, que também é muito importante. Anjos e demônios, também não vou entrar nesse contexto agora, mas é uma representação disso, de que tudo aquilo que você viveu antes de conhecer a Cristo morre, some e desaparece, não existe mais. Você vai, se batiza e, como uma simbologia, o seu velho homem, a sua velha mulher fica naquela água. E a partir dali você é uma nova pessoa, você nasce de novo de uma maneira representativa, né? Que é o batismo nas águas. Beleza. Esse é um pré-requisito, tá? Não é eu que estou falando. Para você fazer parte do reino. Então, se você não se batizou, por favor, venha conversar com a gente no final do culto. Se você deseja isso no teu coração, você fala: eu quero participar desse reino aí. O batismo vai acontecer no próximo sábado, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Dá tempo. Se você deseja, se você está em casa também, é claro, é presencial. A gente tem que te batizar aqui na igreja.
Mas nem que você venha só dessa vez e depois você volte a ficar em casa. Se você tem esse desejo, ele é uma condição que Cristo estabelece para fazer parte do reino. E a outra é o batismo. Ele não fala batismo aqui, né? Mas ele fala nascer da água e do Espírito. Aqui é Espírito, letra maiúscula, então é Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai nos convencer desses pecados que a gente havia cometido. Ele vai nos dizer que realmente eram pecados que a gente precisa nos arrepender. É Ele que nos convence. Não é eu chegar aqui e falar, você está errado. Não, não é isso. O Espírito Santo vai chegar, vai tocar no seu coração e vai falar, olha, isso aqui não é um bom caminho. Então é Ele que vai nos convencer. Aonde que eu tenho um embasamento para isso? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, agora, um pouquinho mais para frente aí, a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Falamos sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. Jesus estava falando com os discípulos daqui, que ele ia para o céu, ressuscitar, né? E ia deixar o Espírito Santo. 8. E quando ele vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom até aqui. Então, é o Espírito Santo que vai nos convencer. Então, a partir do momento que você tem o desejo de conhecer mais a Cristo, participar desse reino, o Espírito Santo, ele bate a sua porta. Ele fala, olha, tem algumas coisas aí dentro do seu coração que eu quero dar uma modificada, porque eu te planejei de uma forma, eu tenho um propósito para você. Eu queria te modificar isso, modificar aquilo. E se você permite, ele vai lá e ele te convence desses erros, desses pecados. E você começa uma caminhada dentro do reino de Deus. Então essas são duas condições que a gente precisa entender. Batismo nas águas e, entre aspas, aqui o texto não vai ser explícito, mas é como se fosse um batismo no Espírito Santo. Que é como se o Espírito Santo é aquele momento que ele entra a primeira vez no seu coração. Que muitas pessoas chamam de primeiro amor. Enfim, tem muitas formas de falar, mas é quando ele entra no seu coração e há muitas formas de você expressar. Alguns choram, outros ficam extremamente alegres, que foi o meu caso, quando aconteceu comigo quando eu era mais novinho. Eu fiquei alegre com uma maneira como eu nunca mais fiquei, com o Espírito Santo entrou no meu coração. Mas ao mesmo tempo ele me convencia. Ele falava, olha, aqui está errado, esse não é o caminho certo. Então, primeira característica, a pessoa nasce de novo e aí ela pode entrar no reino de Deus. Batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Dois pré-requisitos para participar do reino e também a primeira característica de um participante do reino. A segunda característica, ele sabe que é filho. Agora a gente vai para Romanos 8. Romanos 8. A partir do versículo 14. Os pontos que eu vou falar aqui, galera, imagine uma escadinha ou uma caminhada cristã. Então, a partir do momento que você tem esse desejo, você fala, eu quero entrar nesse reino, eu quero conhecer Jesus. E aí, Jesus ele vai entrar no seu coração, vai te convencer desses pecados, e aí você vai desejar se batizar nas águas, porque você quer morrer para o mundo e entrar no reino de Deus, nascer para Cristo. Depois que isso acontece, a próxima característica que eu observo dentro de uma pessoa que participa do reino de Deus é que ela sabe que é filho. E a gente vai ver isso aqui em Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Galera, o Espírito Santo também é um espírito de adoção. Ele nos adota. Como assim? Dentro do reino de Deus é diferente de um reinado tipo um ano que a gente estuda, sei lá, no colégio e tal, onde tinha um rei que mandava e tal, se fazer e tal. Não é assim que funciona no reinado de Deus. Ele também é seu pai. Essa é a loucura do reino de Deus. Ele também é seu pai, ele também te adota. E se você quiser, você não é obrigado a participar, ele não te obriga a fazer, ele não te obriga a te obedecer. Diferente de um reinado
humano. Então, essa é a diferença. O Espírito Santo, ele é um espírito de adoção. Você não está mais sozinho, você não está mais deixado de lado, ele te adota. Então, ele nos guia para que a gente chegue a esse entendimento. Como é que a gente sabe que a gente é filho de Deus? Tipo, tem alguma coisa que nos mostra isso? O texto aqui foi claro, de Paulo, que falando do pessoal de Roma, no versículo 16. O próprio Espírito Santo, dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, conforme o nosso caminhar cristão, erros, falhas, acertos, o Espírito Santo ele vai testificando isso dentro do nosso coração, que é um espírito de adoção, te mostrando: olha, você é filho, você é meu filho, você é minha filha. Se você deixou que eu entrasse no seu coração, agora você pertence a mim, eu estou contigo. Então, se você tem o Espírito Santo, ele te guia nisso. Mas se você não tem, o que sobra é o espírito do anticristo. Como assim? Também fiquei muito louco quando Deus me mostrou isso. Se não há o Espírito de Deus dentro de uma pessoa, o que sobra é o espírito do anticristo. E a gente vai ver isso lá em 1 João. Agora, a carta de João, 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João, que ele vai falar um pouquinho sobre que raios é isso de espírito do anticristo. Como assim? Será que é a marca da besta, 666, essas loucuras? A gente vai descobrir aqui. 1 João, capítulo 4, pessoal. Capítulo 4. Tá chovendo, né? Ai, que bênção. Glória a Deus, que não falte mais água para nós. 1 João 4, a partir do versículo 2. Assim conheceis o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que havia de vir, e agora já está no mundo. Lembrando que essa carta de João foi escrita há 2.000 anos atrás. E aqui ele estava afirmando: já está no mundo. Onde está esse espírito do anticristo? No mundo, naqueles que não conhecem a Cristo. Eles têm o espírito do anticristo. E o que a gente pode observar do espírito do anticristo é que ele nega, na verdade é meio claro, né? Se ele é anticristo, ele nega a Cristo, ele nega tudo aquilo que Cristo te dá, tudo aquilo que Cristo te oferece. Primeira coisa, a paternidade dele. Ele nega isso. Ele diz: não, o mundo vai dizer: eu não quero que Cristo seja meu pai, eu não quero ser filho dele, também não quero que ele seja meu Senhor, meu Salvador, eu não quero isso. Esse é o espírito do anticristo que está no mundo, que o mundo não conhece a Cristo. Então ele nega isso, pois ele pertence ao império das trevas. Já vou falar mais para frente sobre o que é o império das trevas. Existe o reino de Deus e existe o império das trevas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, eu vou usar um exemplo aqui, pessoal, do que seria esse espírito do anticristo dominar o mundo, tá? Como um todo. Eu trabalho no fórum que lida com essa área de família, de infância, juventude. E dentro desse fórum que eu trabalho, existem alguns processos de união estável. União estável é uma parada que o ser humano, o homem, criou. A Bíblia não está de acordo com isso e diz que é correto. Tipo, você não casa, você está em relacionamento com uma pessoa, mas você não tem compromisso com ela. Tipo, se acabar, acabou, beleza. E isso, por lei humana, está correto. Mas para Cristo isso está errado. Mesmo que o mundo diga: é legal, faz isso mesmo, pode morar com tal pessoa sem ter compromisso nenhum, sem querer construir uma vida com ela, sem entender se aquilo é propósito de Deus para sua vida, tá beleza. O mundo inclusive vai te dar direito sobre isso. Mas e Cristo? Cristo vai falar que não, isso não é certo. Porém, o espírito do anticristo já dominou tanto o mundo lá fora que as leis, algumas leis, tá? Não todas, mas algumas leis já não estão de acordo com a palavra de Deus. Tipo, está totalmente fora, não está de acordo. Porque o espírito do anticristo que domina o mundo como um todo. Leis, inclusive educação, saúde.
Então, o espírito anticristo ele começa a dominar. E o que a gente faz sobre isso? Como cristãos que estamos dentro do reino de Deus, a gente precisa, a cada dia, se encher mais do Espírito Santo. Relacionamento com Ele. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Não vou chegar aqui e falar, faça isso e vai dar boa. Não. É relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo. Quando você entende que você está dentro desse reino de Deus, você entende que você é filho, o relacionamento com Ele começa a se tornar mais íntimo. Não importa o tipo de pai ou mãe que você teve. Cristo é totalmente diferente. Totalmente diferente de qualquer pai. Não importa se é o melhor pai do mundo terreno ou o pior pai do mundo terreno. Cristo vai ser melhor do que esse melhor pai do mundo. Ele vai continuar sendo muito, muito melhor. Então, o que a gente faz de começo, antes de entrar na próxima característica, é a gente precisa se encher do Espírito Santo. A gente precisa se encher desse espírito de adoção. Por quê? Porque o espírito anticristo, que é basicamente um maligno, ele vai dizer para você o contrário. Ele vai te acusar, vai dizer para você, olha, você não é filho, você não é bem-vindo, você não pode estar numa igreja, você não pode adorar a Deus, você não pode, você não deve, você não tem. São coisas que o inimigo vai dizer para você. Quando isso acontece na sua mente, quando isso brota na sua cabeça, não é Deus, é o diabo que está falando isso para você, dizendo para você, olha, você não pode pertencer no reino de Deus, você não deve estar aqui, você não é filho. Ele que te acusa, porque o espírito de adoção, como a gente já leu lá no texto, lá em Romanos 8, ele testifica através do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É totalmente contrário do que o espírito do anticristo faz. Então a gente precisa se encher do Espírito Santo a cada dia. E por quê? Porque a terceira característica que eu quero estudar com vocês é que uma pessoa que participa do reino de Deus, ela compreende que ela está numa constante batalha. E agora a gente vai lá para Efésios. Hoje a gente vai ler vários textos, pessoal. Agora a gente vai voltar ali para Efésios. Capítulo 6. Efésios 6. Versículo 10. Finalmente, Paulo aqui falando para o pessoal de Efésios, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Vamos lá. A primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei tipo, cara, Paulo parece um RPG a parada aqui, mano, espíritos das trevas, exércitos espirituais, uma loucura toda, parece coisa de filme. O que ele está falando aqui? A partir do momento que você entra no reino de Deus e a gente vai naquela escadinha, a primeira característica, a segunda característica, entender o que é filho, a gente parte para a terceira característica. Você é chamado para servir. Dentro de um reino, você serve o seu rei da maneira como ele vai dizer, aonde ele te enviar. Aonde ele te enviar, ali você deve servir para o reino de Deus. Então você, nós somos chamados a servir. E aí começa uma batalha que é contra a nossa própria carne também, porque nossa carne humana, como eu já preguei aqui, ela vai desejar coisas que não tem nada a ver com o que Cristo vai dizer. Ele vai desejar ficar parado, vai desejar ficar com preguiça, vai desejar qualquer outra coisa. A gente precisa batalhar contra a nossa carne. Mas não é só contra a carne. A gente às vezes prega muito, você tem que parar de pecar e tudo mais. Mas existem algumas coisas por trás disso. Existe o império das trevas. Lembra quando eu falei sobre o reino de Deus? Existe também o império das trevas. E onde a gente observa isso, onde a gente vê a Bíblia falar sobre isso, a gente vai lá para Colossenses agora, está bem aí na frente, no capítulo 1 mesmo, no versículo 13 e 14. Paulo aqui vai falar rapidinho sobre esse império das trevas.
e o que Jesus fez contra ele. Então, Colossenses 1, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ali em domínio das trevas também pode ser traduzido como império das trevas. 14. Em quem temos a redenção, isto é, perdão de pecados. Então, galera, existe o reino de Deus, ele é governado por Cristo. E existe o império das trevas, é governado por Satanás e seus demônios. E o que eu compreendo aqui é que Cristo ele veio, e esse império ele não tem mais poder sobre nós. Não tem mais poder sobre nós, porque Cristo veio, leva os nossos pecados na cruz e também vence a morte. Então, por exemplo, se você morre com Cristo, você não morre. Você não morre, você tem a vida eterna. Então Cristo vai lá e vence. Porém o maligno, tipo uma pessoa super chata, continua a encher o saco, porque ele quer encher o saco, mesmo que ele tenha perdido, ele quer estar ali, ele quer encher o saco. Então, o império das trevas é o que cega toda a humanidade na compreensão de quem é o Filho de Deus, de quem é Cristo. E onde é que a gente entra nessa história? A gente entra porque a gente já participa desse reino, a gente precisa começar a falar sobre esse reino para as pessoas lá fora. É aí que entra cada um de nós, é aí que entra a mim, entra você e entra essa batalha. Só que essa batalha, ela não é contra as pessoas em si. Vamos voltar lá para Efésios 6. Só voltar aí um pouquinho. Ali em Efésios 6, no versículo 12, Paulo vai afirmar: pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, ou seja, pessoas no geral, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Porque muitas vezes a gente vai nos deixar levar acreditando que o erro está no outro. O outro está errado, o outro está puxando meu tapete no trabalho, é o outro ali, e eu vou me vingar desse outro cara. Não é isso que Cristo vai nos dizer. Cristo vai, porque a Bíblia não se confunde. Se Paulo aqui declarasse a gente tem que batalhar contra as pessoas, estaria se confundindo com o que Cristo fala, porque Cristo fala que a gente precisa amar a todas as pessoas, inclusive os inimigos. Mas existe sim uma batalha, existe uma batalha contra este império das trevas, porque este império das trevas cega as pessoas que não conhecem Cristo. Elas estão cegas, muitas vezes elas não sabem o que elas estão fazendo da vida delas, porque elas estão buscando sentido, não encontraram a Cristo ainda. Então elas fazem algumas coisas que são ruins para os outros, porque não encontraram sentido na vida ainda. Elas não encontraram a Cristo. Isso que isso acontece com você no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua família, e você está inserido nisso, é porque Deus tem algum propósito nisso. E o que Deus me pede para falar é que você precisa acordar para isso, porque Ele está voltando, e essas pessoas que são à sua volta estão indo para o inferno se você não chegar e falar. Na verdade, não é nem chegar e falar, é chegar e agir, é ser Cristo na vida dessas pessoas que estão cegas ou estão como se fossem presas pelo império das trevas e precisam ser libertas por Cristo. E você já é liberto. E você não pode ter uma atitude de olhar para essa pessoa com raiva, com ódio, compreendendo que por trás ela está presa pelo império das trevas. A sua batalha precisa ser contra este império. E quais são as nossas armas? Nós temos uma arma. É a palavra de Deus e o seu evangelho. A gente vai para o versículo 17, aqui do capítulo 6 mesmo. Ali vai dizer, no comecinho vai falar sobre o capacete da salvação, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porém, no 18 ele vai adicionar mais uma paradinha. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como que a gente vai começar a batalhar? Nossa arma é a palavra de Deus. Então, isso daqui, você precisa conhecer de capa a capa. Estou falando sério. Tem que conhecer de capa a capa, mano. Você precisa ler, você precisa conhecer. Senão, é como se você fosse jogar uma partida.
vou ter que usar esse esporte. Tipo, sei lá, você vai jogar uma partida de golfe e você não sabe dar uma tacada. Se você não sabe manejar sua espada, o inimigo vai derrubar você. Então a sua arma é a espada. Mas não é só a espada. Eu conheço a palavra de capa a capa. Mas o seu relacionamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Não adianta também só conhecer a Bíblia de capa a capa e ouvir a voz de Deus, nada. Não ouço a voz de Deus, não oro, não falo com Deus. Também não adianta. E sempre quando eu volto para esse texto aqui, eu sempre observo que a gente volta para o simples e para o puro, que é a oração e meditação na palavra. Essas são as nossas armas contra este império das trevas. Agora vamos voltar para aquele exemplo que eu falei do trabalho. Lá no meu trabalho tem uma pessoa que está tentando me fazer mal. E eu vou fazer o quê? Eu vou lá, socar a cara dela? Não. Você vai socar a cara do capeta que está por trás dessa situação aí. Através do quê? Através da oração. Lembra que eu falei que é o Espírito Santo que convence do pecado? Às vezes você chegar e falar, você está errado, mano, parar com essa parada aí. Não, cara. Vai no banheiro do seu trabalho e ora. Chega lá e fala, Espírito Santo, está zoado aqui, parado no meu trabalho. Essa pessoa aqui está esquisita. Eu quero orar pela vida dela, que o Senhor possa guiar a vida dela. Não permita que o inimigo venha a tocar nela para fazer mal a mim ou aos outros aqui onde eu estou, no meu setor, ou aqui na minha escola, na minha faculdade. Senhor, por favor, que você possa tocar na vida dela e que eu possa ser um exemplo para essa pessoa de quem tu és, para que ela possa ser liberta desse império das trevas. Pronto, você está pelo menos uns 5% mais parecido com Cristo, com essa atitude simples que você faz. E você perdeu, na verdade você ganhou ali 5, 6 minutos que você vai ter que ir lá do banheiro fazer isso. Se você tiver a coragem de fazer isso ali mesmo, na mesa onde você está, pode fazer. Ninguém vai chegar e falar, você não pode orar. Ninguém vai fazer isso. Nós estamos num país, graças a Deus, que é livre. Mas é dessa forma que a gente precisa começar a batalhar. Você precisa conhecer isso daqui, de capa a capa. E nós da liderança, se você tem dúvidas, a gente te ajuda a tirar. Se a gente não souber, a gente corre atrás junto para entender melhor a palavra de Deus. E você precisa estar em relacionamento com Deus. Porque senão as batalhas contra o império das trevas que você vai ter que batalhar, que não adianta você chegar e ligar para mim, ou para o Eliseu, para o Gabs, para a Lê, para a Bianca, para a Ana, tem uma pessoa que no meu trabalho que está muito louca, vem aqui, nós não vai no teu trabalho, a gente vai chegar e falar, cara, ora aí, mano, você faz parte do reino de Deus, como cada um de nós estamos aqui, nós trazemos a palavra, mas nós somos iguais a você. Lá onde você está, é você e Deus. Nós somos participantes do reino de Deus da mesma forma. Então você tem a autoridade de chegar lá e orar pela vida daquela pessoa. Vai no banheiro lá e ora. Na sua casa, talvez você conviva com alguém que não é cristão e aconteceu uma situação que foi muito ruim, então eu vou orar. Não vou nem discutir, eu chego e falou, vou ali pro meu cantinho, vou falar com Deus. Vou pedir para que o Espírito Santo me ajude a ser mais parecido com Ele, para que essa pessoa possa ser liberta desse império das trevas. Eu coloquei aqui que a gente vive um tempo difícil para todo mundo, galera. Esse tempo de pandemia pegou todo mundo desprevenido, mas é muito da hora como Cristo sempre me mostra que vai ser assim a volta dele. Vai ser desprevenido mesmo. Vai ser voltei, busquei os meus filhos. Então, eu entendo que isso é difícil para todo mundo, mas você está inserido num reino que não é físico, ele é um reino espiritual. O reino de Deus é um reino espiritual. E o reino de Deus e também o império das trevas não estão em quarentena. Deus me toca sempre nessa tecla, fica falando para mim isso o dia inteiro. O reino de Deus, ele não parou. O reino de Deus não está em quarentena. O reino de Deus não está parado. O império das trevas também não está em quarentena. O império das trevas também não está parado. Mas parece que a gente está parado. A gente não está em quarentena, agora a gente não pode fazer nada. A gente não pode falar do amor de Deus. Será que a gente não pode falar do amor de Deus? Será que não tem como a gente usar redes sociais? Será que a gente não tem como usar o ambiente onde nós estamos, dons que Deus nos deu, para que pessoas possam ter um pouquinho da presença de Deus na vida delas? Será que a gente não pode fazer isso? Será que a gente não pode se tocar, não tem que evitar o contato físico
talvez não ter como visitar um amigo, mas redes sociais estão aí para isso, para que você possa falar do amor de Deus. Galera, eu adoro meme, eu adoro zoeira, me manda sempre meme, figurinha, adoro. Mas não é isso que vai levar as pessoas para o céu. Sinto muito dizer, mas não é isso que vai levar as pessoas para o céu. As pessoas precisam conhecer Jesus através da minha e da sua vida. Adianta você só mandar meme pro seu amigo e ele nem sabe que você é cristão, tá ligado? Tipo, o cara nem sabe que você é cristão, mano. A sua maneira, as suas atitudes não demonstram para ele que você é cristão. Tipo, não adianta nada. Esse seu amigo está indo pro inferno e você está ali zoando com ele. Chegou um momento, Cristo está voltando, bate a porta, a gente precisa começar a parar de brincar, a gente precisa começar a evangelizar da maneira como a gente pode. Não precisa você ter um chamado para evangelista, mano. Todos temos um chamado, que é o ID, ele é universal, ele é para todos aqueles que estão inseridos dentro do reino. A gente precisa começar a falar do amor de Deus para as pessoas, porque elas estão sedentas, elas estão em depressão, elas estão se matando. Isso aconteceu aqui em São José dos Pinhais, a menina tentou se jogar ali da ponte. O que nós estamos fazendo para o reino? Para alcançar pessoas assim? O que a gente tem feito? O que vai libertar essas pessoas? Para fechar esse ponto aqui, vamos para Romanos de novo, mas agora o capítulo 1. Tô acabando já, galera. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo aqui afirma: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa questão do judeu e grego, ele está falando aqui que a salvação é para todos. Então o que vai libertar essa pessoa? O que vai libertar ela é o Evangelho. Aqui Paulo está afirmando, não é que o Evangelho tem poder. O Evangelho, ele é o poder. Ele é o poder que liberta as pessoas. Elas entenderem que existe uma pessoa, existe um cara que ama elas do jeito que elas estão. E que deseja que elas participem do reino dele. Um reino de paz, de harmonia, de justiça. Então é o Evangelho que vai. E como a gente consegue pregar o Evangelho? Você pode, nesse meio de pandemia, se você está no seu trabalho, você pode orar para que o Espírito Santo te guie, para você ser mais parecido com Cristo. É ali onde você está inserido. Você, na sua área de atuação, ali no seu trabalho, vou usar o meu exemplo mesmo. Eu fico ali no balcão do fórum e a pessoa ela vem e ela deseja pedir ajuda sobre algum processo. Ou ela quer abrir um processo. O básico que eu deveria fazer é chegar e falar: olha, aqui a gente não abre processo, você tem que achar um advogado. Isso é o básico que eu tenho que fazer. Mas o que Cristo poderia fazer? Sabe o que Cristo falaria só isso para ela? E sempre por isso me toca, fala: olha, passa um número para ela de um advogado que é público ou que é mais barato. E aí eu vou lá e falo: olha, cara, mas tem um advogado aqui que ele é mais barato, ele pode ajudar você. Vai na defensoria pública, que é tal endereço, tá aqui tal e-mail. Eu vou ligar lá para ver se eles estão abertos. Eu ligo lá e falo: pode ir lá. E ainda mando Deus abençoe no final. Eu não cheguei e falei para ela: você tem que ser Jesus, você vai para o inferno. Não, mas eu fui Jesus. Eu fui além daquilo que eu estava fazendo. E a minha carne não quer isso não. A minha carne quer chegar e falar: olha, vai para um advogado lá, eu tenho mais o que fazer aqui. A minha carne vai desejar isso. Mas o Espírito Santo sempre me incomoda e fala: você tem que ajudar essa pessoa, ajude essa pessoa. Seja como eu, aonde você for, no trabalho, na escola, dedique-se, seja como Cristo. E assim os demais à sua volta vão começar a se interessar sobre isso. E aí o Evangelho vai libertá-las, porque você vai falar: olha, o Evangelho me libertou. O Evangelho me libertou, Cristo me libertou. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho algo novo em minha vida. Então, o que a gente precisa não é falar, a gente precisa ser como Cristo. E aí a gente vai começar a vencer mais batalhas do que perder as batalhas para o império das trevas. Porque como Paulo declarou ali, o Evangelho ele é o poder. Ele é o poder, ele é a salvação. E aí não tem
porta de inferno nenhum que prevalece contra isso. Eu quero fechar com uma quarta característica bem rapidinho com vocês. A quarta característica, para quem está anotando aí, é que esse participante do reino, ele pensa nas coisas do alto. Tem muito a ver com o que a gente estava falando. Agora vamos para Colossenses 3. É o penúltimo texto que eu vou ler hoje. Colossenses 3, versículo 1 mesmo. Eu vou ler, galera, porque eu estou sem tempo. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima ou do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscar as coisas do alto nada mais é do que buscar o próprio reino de Deus. Desejar que Cristo venha, mudando assim a nossa forma de pensar em cada aspecto da nossa vida. Aqui é mais uma parada forte. Exemplos. Eu não trabalho mais ali na minha empresa porque eu quero. Eu trabalho ali onde eu estou porque eu entendo que Cristo me inseriu ali para algum motivo para o reino. Tem alguma coisa que Cristo quer que eu faça ali, que vai além daquilo que eu já estou ali contratado a fazer, para o reino de Deus. E isso se torna mais importante. Eu compreendo que pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo ali dentro onde eu estou inserido. Então agora eu vou servir ao reino de Deus ali onde eu estou. Como eu posso ser Jesus na vida daquelas pessoas que estão ali no meu trabalho? Como eu posso fazer isso? O Espírito Santo toca em nós, toca em você, toca em mim quando estamos inseridos nisso. Ou, não sei, não importa o que aconteça em sua vida, onde você está inserido hoje, escola, faculdade, o busão que você pega diariamente, a linha do busão que você faz. Sempre há um motivo, sempre há algo além que Cristo ele quer usar você para o reino dele, se você já está inserido no reino dele. Nós somos chamados a servir. E a gente sempre precisa lembrar que as pessoas estão cegas. Porque muitas vezes a gente vai fazer o bem e não vai ser retribuído com o bem. Mas deixa eu ensinar uma coisa que Cristo sempre tem falado no meu coração. Você não deve fazer o bem para receber o bem, porque não é isso que Cristo ensina. Faça o bem e aí você vai receber coisas boas. Sacou? Não é isso que Cristo ensina. Ele ensina a fazer o bem porque Ele é amor e Ele nos ama, mesmo quando a gente faz a pior cagada do universo. Ele chega lá e fala: caiu, chega aí, vamos te levantar, vamos melhorar, vamos caminhar. Cristo vai lá, pega, dá aquela limpada em você quando você cai, vamos voltar a caminhar. Não importa a cagada que você tenha feito contra Ele mesmo. Deixei de ler a Bíblia, deixei de orar, caí nesse pecado aqui, não estou tendo relacionamento com Deus. Não importa o tempo que passe, sempre vou repetir isso. Pode passar 50 anos, se você volta para Deus, Ele sempre está de braços abertos, porque amor é a bandeira do reino de Deus. É a bandeira do reino de Deus. Imagine tipo um castelão e lá em cima tem a palavra escrito amor. Sempre você vai ser bem-vindo dentro do reino de Deus, não importa o que você tenha feito. Então, quando você compreende isso, que o reino de Deus é amor, ali você precisa colocar a bandeira no seu trabalho, no busão que você pega, na escola onde você está, na faculdade que você está inserido, e ali colocar e fincar a bandeira do amor e do reino de Deus. Opa, aqui tem uma pessoa que é do reino de Deus. Opa, aqui eu vou ter atitudes diferentes, aqui eu vou agir de forma diferente. Talvez na sua casa existam pessoas que não conheçam a Cristo, mas lá deve ter uma bandeira que representa o amor. Lá onde você está, você deve fincar essa bandeira. Por onde eu for, lá Cristo deve estar. Quero ler um último texto com vocês aqui em Colossenses mesmo, capítulo 4. O pessoal do louvor pode subir já, por favor. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Galera, quando eu li esse texto aqui, eu olhei e falei:
what? O que Paulo está querendo dizer aqui, mano? Para o pessoal de Tessalônica. Como assim? Palavras temperadas com sal? Qual é a ideia dele? Eu realmente tentei achar na Bíblia o sentido para isso. Fui pesquisando, fui ler alguns comentários. E na verdade é algo simples. O que Paulo usou aqui foi uma analogia simples de como Jesus fazia. Na época de Jesus, nas rodas de Jesus, de conversa de Jesus que ele tinha, suas palavras eram como se fossem palavras temperadas com sal. É como se a vida das pessoas lá fora fosse uma vida insípida, uma vida sem gosto. Elas não conseguem encontrar sabor para a vida delas. E Cristo é como se fosse esse sabor. Ele dá sabor para mim e para a sua vida. Então nossas palavras precisam ser como se fossem temperadas com sal. Isso aqui é a dica que Paulo dá. Porque às vezes você fala: eu sei como falar de Deus. Eu não sei como falar. Eu quero falar, eu quero agir. Eu estou parado no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola. Eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. Veja, Paulo chega aqui e fala: você tem que falar que as pessoas vão para tal lugar. Você tem que falar que é Jesus. Não, ele fala: as suas palavras, aquilo que você for falar, não importa o que você for falar, tem que ser como se fosse temperado com sal. É como se você parasse e pensasse 2 vezes naquilo que você fosse falar. Tipo, isso que eu vou falar vai agregar na vida dessa pessoa? Vai abençoar a vida dela? Então, é isso que Paulo quis dizer. A nossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como dever responder a cada um. Palavras amáveis, pacíficas, não torpes. Porque quando Cristo ele falava dessa forma, onde ele ia, onde ele agia, era como se ele estivesse falando sobre o reino dele. Então, mesmo as nossas palavras, lembra quando eu falei que todos os aspectos da nossa vida se modificam quando a gente entra no reino de Deus? Até mesmo as nossas palavras, a gente vai começar a falar coisas que são coisas que Jesus falaria, e às vezes estão até envolvidas com o reino dele. Onde a gente for, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, a gente começa a falar, começa a ter atitudes nesse sentido. Porque mesmo nas nossas amizades, devemos sempre fixar nossos olhos no reino. E é um processo pessoal, pois ele mexe com a nossa mente primeiramente. É uma modificação que Cristo faz aqui dentro de nós. Porque às vezes a gente vai querer falar outras coisas, e Cristo vai chegar e vai te incomodar. O Espírito Santo vai te incomodar. Olha, não fala isso. Olha, tempere suas palavras com sal. Pensa 2 vezes no que você vai falar. E é assim que as pessoas vão começar a observar. E vai ter um momento certo onde você vai falar do Evangelho. Você vai falar: Jesus me resgatou. E pronto, a semente ali caiu. A sua parte você fez. E a gente volta lá para o começo. O Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa do erro que ela está. Quero orar com vocês. Tá bom até aqui. Pode ficar de pé. Queria pedir para o pessoal apagar as luzes. Pode apagar as colunas também. Só deixa o altar, por favor. Obrigado, Luquinhas. Vou acender aqui também. Pode apagar as colunas, por favor. Feche seus olhos aí onde você está. Quero orar por você. Você que também está em casa. Eu tenho alguns pedidos para fazer aqui específicos, tá legal? Mas eu quero, da mesma forma que eu terminei, eu quero começar esse momento de oração fazendo uma pergunta para você que está aqui, para você que está em casa. O que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? O que a gente tem feito pelo reino de Deus? O que nós temos feito por esse reino que não está parado, não está em quarentena? O reino de Deus, ele não para. Ele não está parado, ele está sempre em processo. Nosso Deus, ele não para de trabalhar. Então, o que eu e você
nós estamos fazendo pelo reino dele. E hoje os pedidos que eu tenho para fazer aqui hoje, e os convites que eu vou fazer aqui hoje, são simples, são rápidos. Legal? Eu não tenho muito tempo. E são racionais. O primeiro deles é: se você olha para si mesmo e você observa que você ainda não está inserido nesse reino, você olha para si mesmo e você fala: talvez eu não esteja inserido, talvez eu não fui batizado nas águas ainda, ou talvez o Espírito Santo ainda ele bate a minha porta, mas eu não deixo ele entrar. Mas eu quero participar desse reino. Eu quero participar desse reino. Eu quero estar dentro desse reino. Se você é essa pessoa, se você está aqui hoje presencialmente, eu gostaria de orar por você. Nós temos aqui, como a gente sempre fala, marcações do lado direito, marcações do lado esquerdo. E você tem a oportunidade, neste momento, de permitir que o Espírito Santo ele entre dentro do seu coração, para você fazer parte desse reino. Então, se você está aqui hoje, presencialmente, e você deseja isso, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você, tá? Nós queremos pedir para que o Espírito Santo ele venha entrar no seu coração. E a partir do momento, se você também não for batizado, hoje também é o dia. Quando acabar o culto, você vai entregar o seu nome para nós, para que você possa ser batizado. Isso vem de você, é sua decisão. Eu não vou te conversar de nada, é você que tem esse desejo. Se você está aqui presencialmente, venha até aqui à frente. Se você está em casa e essa pessoa, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos estar orando. Meu segundo pedido agora é mais profundo. É para você que já está inserido, mas devido a muitas coisas você parou de fazer o que Deus te chamou para fazer, aonde você está inserido. Você não tem sido como Cristo aonde você está. Sabe, galera, a gente tem falado bastante sobre avivamento. O avivamento ele não acontece aqui dentro. Não importa quão da hora seja o culto, seja o louvor. O avivamento é daqui para fora, é lá fora. São as pessoas lá fora sendo encontradas por Cristo. São pessoas onde você está inserido, no seu trabalho, na escola, em hospitais, em ônibus, em praças, em shoppings. Pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Mas Ele quer usar você, Ele quer usar mim, Ele quer usar a nossa vida. E o que você tem feito pelo reino? Se você olha para si mesmo, você fala: eu estou parado no reino. Eu sou um participante do reino que está parado, eu não estou fazendo nada. Mas eu desejo mudar isso a partir de agora. Se você é essa pessoa que deseja mudar isso, e você está aqui no culto presencialmente, a gente também quer orar por você. Também quero te convidar para vir aqui à frente, com um gesto de mudança que você deseja fazer. Venha até aqui à frente se você deseja mudar isso. Se você olha e fala: eu quero ser mais parecido com Cristo, aonde eu estou inserido. Eu quero que as pessoas possam encontrar com Cristo. Eu quero que as pessoas possam ver quem Cristo é através da minha vida. Eu quero que elas sejam tocadas. Eu quero que elas sejam libertas desse império das trevas. E eu também não quero mais ficar parado. Então, se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir aqui. Se você está em casa, também coloque a mão sobre o seu coração. Se você deseja mudança, se você fala: eu quero mudar, eu quero ser realmente uma pessoa que participa mesmo do reino, põe a mão na massa, eu quero estar lá sendo Jesus na vida daquelas pessoas. Se você entende que essas pessoas estão indo para o inferno se elas não ouvirem da sua boca, se elas não veem nas suas atitudes quem Jesus é, e você se dói, você se entristece e fala: eu não quero que isso aconteça, eu quero poder ser como Jesus onde eu estou. Venha até aqui à frente se você está aqui, a gente quer orar com você. Nós queremos orar com você, porque o Espírito Santo ele vai te dar forças para ser mais parecido com Ele. É sempre o Espírito Santo, como a gente já tanto falou aqui, o fruto dele, trabalhado em nós, é dele, vem tudo dele. Ele trabalha em nós, trabalha no nosso coração. Então, se você está aqui, eu não vou mais me delongar, eu quero orar com você. Se você está em casa, coloque a mão sobre o seu coração. Nós estarmos orando sobre isso. Senhor, eu quero te agradecer por este culto, por estarmos aqui. Eu quero te agradecer, Deus, pela chuva que cai lá fora,
nós tanto precisamos, Pai. E o Senhor vem e nos abençoa. Abençoa todos, justos e não justos, quando essa chuva cai. Porque Tu és bom, porque a Sua bandeira é o amor. A bandeira do Seu reino é o amor. Muito obrigado por isso. Te agradeço por esse culto que nós tivemos, Pai, e pela palavra que tivemos. Te agradeço por cada jovem que está aqui e cada pessoa que ligou essa live para assistir. Nós queremos primeiramente pedir perdão por nossos pecados, nossas falhas. Nós queremos te pedir perdão, Deus, quando nós somos omissos em relação ao Seu reino. Quando nós somos omissos, Pai, em relação àquilo que fazemos. Quando nós não deixamos que o Teu amor nos guie, o Teu Espírito Santo nos guie. Nós queremos te pedir perdão por isso. Neste momento eu quero orar por cada pessoa aqui, cada pessoa dessa live. Se alguma pessoa dessa live for uma das pessoas que deseja fazer parte desse reino, neste momento eu oro para que essa pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Que a casa dela, o quarto onde ela está, a sala onde ela está, possa ser cheia do Teu Espírito Santo. Neste momento ela possa ser tocada neste momento, e que o Senhor venha estar convencendo ela dos erros que ela cometeu e que ela precisa se batizar, se ela não for batizada nas águas. E que assim ela vai procurar cada um de nós, ela vai desejar se batizar, e assim ela vai ser inserida no reino. Então eu quero te pedir por essa pessoa que tem esse desejo, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha estar guiando a vida dela. Eu te peço que o Senhor venha estar livrando ela das setas do maligno, que ela venha estar cada dia mais sendo guiada por Ti, Pai. Eu também te peço por essa pessoa que deseja estar mais próxima de Ti e da Sua vontade dentro do reino. Que o Senhor possa tocar em cada vida aqui, cada pessoa dessa live. Que o Senhor possa, Deus, com o Seu amor, Sua doçura, guiar essa pessoa no trabalho, onde ela está inserida, na faculdade, na escola, na casa dela. E que as pessoas que estão à volta dela, que não conhecem a Cristo, nas suas atitudes, possam perceber isso, possam ver o reino de Deus, que aonde ela for, ela possa ser essa pessoa que enfinca a bandeira do amor, enfinca a bandeira do reino, e diz: aqui é o lugar onde existe uma pessoa aqui que faz parte do reino de Deus, e aqui a bandeira é o amor, e aqui eu vou ser parecido contigo, Pai. Então agora, por cada pessoa que tem esse desejo dentro do seu coração, mas não tem achado forças, Pai, talvez por causa da quarentena, talvez por alguma situação que tenha acontecido, não está encontrando forças. Mas eu oro, Pai, para que nesse momento o Espírito Santo venha encher essa pessoa, para que onde ela for, ela possa ser guiada pelo Teu Espírito Santo, ela possa ser guiada pela Tua palavra. Que o Senhor venha dar sede da Tua palavra, Deus, fome pela Sua palavra, que ela possa buscar cada dia mais a Sua palavra, que ela venha manusear a palavra como se fosse literalmente uma espada, Deus, que ela venha usar isso como arma, Deus, que ela venha se encher da Sua armadura também, Pai. Nós te pedimos isso nessa noite. Nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo venha superabundar na vida dela, que cada dia o Senhor possa renovar a mente dela cada vez mais para ser parecido contigo, Pai. Eu oro para que o Senhor venha estar moldando a vida dela, mudando o caráter dela, o seu coração, a sua mente também, Pai, para que ela venha a ser cada vez mais parecida contigo, e que ali onde ela for, ela venha ter atitudes que sejam parecidas contigo, ela venha ter atitudes que sejam parecidas com Jesus, e onde ela for ela possa ser o Evangelho como se fosse vivo ali, mas claro, através do poder de Deus, sendo um canal do poder de Deus, um canal do amor de Deus. Eu oro isso, Pai, nessa noite, te agradecendo por mais um culto, Pai. Te peço para que cada pessoa que está aqui presencialmente possa ser levada em segurança para sua casa, Deus. Que nessa semana essa palavra possa soar em nossos corações, Pai. Que ao irmos trabalhar, que ao irmos estudar, que ao irmos sair de casa, ou até mesmo em casa, nós possamos de alguma forma, mesmo que mais singela, nos entregarmos, nós possamos demonstrar o Seu amor, proclamar o Seu amor, onde quer que a gente for. Eu oro isso nessa noite, Pai. Toca em cada um aqui, nos dons, nos talentos que essa pessoa tem, que ela possa demonstrar, Deus, talvez pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, eu não sei qual a forma que o Senhor vai tocar, para que essa pessoa venha proclamar o Seu Evangelho, mas que ela venha entender que o Senhor está à porta, mas que o Senhor está voltando, que ela precisa começar a pregar, que ela precisa começar a evangelizar, aonde quer que ela for, pelo meio
que existir, pela forma como ela consiga evangelizar. Eu oro isso nessa noite, Pai, te agradecendo porque o Senhor nos ouve, agradecendo porque o Senhor sempre nos atende. Muito obrigado, Pai. Eu te peço isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.